Olá, pessoa sensacional! Começando mais um Prospera Cast, onde eu e minha esposa, a Fabi Baitello, a gente fala sobre casamento, mas prosperidade no casamento de uma forma geral. E eu vou te falar, para você que não me conhece, sou o hipnólogo professor Baitello, há 23 anos ajudo pessoas a se desbloquearem para a prosperidade. E a minha esposa é psicóloga e ela é criadora do método Essência. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Prontos hoje, nós dois prontos para falarmos sobre um assunto um pouco polêmico, né? Sim, sim. Eu quero dizer que hoje nós não estamos ao vivo, deixamos gravado para você, por isso que nós não vamos ler comentários, mas deixe os comentários que a gente lê depois. A gente está num evento em São Paulo, né? Sim. Uma mentoria minha em São Paulo, muito legal. Depois eu falo sobre isso. Casais que trabalham juntos. Casais que trabalham na mesma empresa, que são empreendedores, são empresários. Qual é a chance desse casal prosperar? Aí você fala, nossa, muita, né? Porque, poxa, a gente está trabalhando junto, a gente está lá, mas tem um problema também. O casal que trabalha junto vive uma relação muito mais de empreendedores, de sócios, do que uma relação de marido e mulher. E aí, meu amor, faça suas considerações iniciais sobre esse caso, por favor. Então, nesse caso, depende da relação do casal. A gente já viu muitos casos darem super certo, né? O casal trabalhar junto e outros casos nem tanto. Então, de acordo com como esse casamento ele é estruturado, pode dar certo ou não. Porque o trabalho, a empresa, ele toma muito tempo do casal, né? Então, o casal que trabalha junto, normalmente não tem nem horário, né? Todos os dias são dias de trabalhar, qualquer horário é qualquer horário. Então, acaba que influenciando um pouquinho na relação pessoal, na relação particular do casal. Então, é muito importante que o casal saiba coordenar isso da melhor forma possível, com muito equilíbrio, com muita conversa, para que esses problemas da empresa também, que podem vir surgindo, não influenciem no casamento. E agora tem um outro, vou colocar um outro detalhe. Vai comentando aqui que a gente tá lendo, não ao vivo, mas a gente vai ler depois, que a gente lê todos, né, amor? E aí, quando a empresa do casal não tá legal financeiramente, o que pode prejudicar o casamento? Presta atenção no que eu vou te falar. Como é que prejudica isso? Depois a gente vai dar umas soluções, obviamente, mas como é que prejudica isso, meu amor? Pode prejudicar a relação, porque além da questão do trabalho profissional, tem a relação pessoal dos dois. Então, as duas coisas ficam muito juntas, né? Então, provavelmente, a conversa, a discussão desse casal vai ser sobre a empresa a maior parte do tempo. E se essa empresa não vai bem, essa conversa, essa discussão traz questões negativas, questões ruins que podem causar conflitos para o casal. E eu fico imaginando, vamos imaginar nós dois, né? Somos prósperos, felizes e tal. Imagina se a nossa empresa, que é o Grupo Baitello, não estivesse indo bem, a gente trabalhasse junto e aí deu problema financeiro lá. Como é que eu faço para chegar em casa e não falar sobre empresa? Agora, um outro detalhe. Você acha, meu amor, que casais que trabalham juntos têm mais chance de prosperar ou menos chance de prosperar? Casais que trabalham juntos, mas que têm esse equilíbrio, essa harmonia entre trabalho e relação profissional e relação pessoal, tem muitas chances de prosperar. Porque, na verdade, o casal, os dois focam a sua energia no trabalho, no mesmo trabalho, na mesma empresa, nos mesmos objetivos profissionais. Então, se os dois focam em crescimento, em desenvolvimento, em fazer essa empresa crescer e prosperar, existe muito mais chances disso acontecer. Porém, é muito importante que este casal esteja com uma mentalidade positiva e uma mentalidade favorável para esse crescimento. Só que quando acontece uma rebordosa financeira, a pergunta é, como é, e a gente vai dar essa solução também, pelo menos as nossas soluções aqui, que a gente atende muitas pessoas. Eu atendo pessoas bloqueadas financeiramente, com hipnose, como é método troca de cena, já são milhares de pessoas, em 22 anos de trabalho como hipnólogo, e a minha esposa
que é psicóloga, mas é uma psicóloga diferente, ela tem um método chamado Essência, ela atende mulheres que buscam as suas essências, né? Quer dizer, que querem melhorar de uma forma ou outra, se amarem mais. Então a gente sabe o que a gente está falando, a gente é casado e ainda vê muitos casais assim. Sim. Como é que dá para separar quando separar os negócios, não separar o casal, Sim. tá? Por exemplo, eu tô lá no escritório, eu e você, tá bom? Ou um casal. Então falando sobre o trabalho e tal, compra de fornecedores, investimentos, às vezes a empresa está indo bem, não está indo bem. Aí eles entram em casa. Dá para trocar totalmente a chavinha para falar sobre casamento e falar sobre filhos e tal, e não falar sobre empresa? Como os empreendedores, eles vivem muito Um, ca- intensamente o um seu casal de trabalho, empreendedores, tá? Melhor, vou complicar mais a resposta, hein? né? Porque se eles têm uma empresa juntos, eles são empreendedores. Uhum. E pessoas empreendedoras, e principalmente casais que trabalham na mesma empresa e são donos dessa empresa, normalmente eles praticamente respiram o trabalho, respiram a empresa. E como o objetivo de fazer essa empresa crescer e se desenvolver é muito grande, acaba que a maioria dos assuntos naturalmente são sobre a empresa. Então, é preciso que o casal ele tenha esse equilíbrio, né? Esse discernimento de saber o momento entre falar do casamento e falar do trabalho, porque naturalmente o trabalho vai ocupar muito tempo, muito espaço nesse casal. E é nesse sentido que muitas vezes acaba acontecendo conflitos entre o casal, porque problemas da empresa, das finanças, do trabalho, conflitos com clientes, questões que precisam ser resolvidas, acabam rebatendo no relacionamento. E é nesse ponto que não é que precisa ter cuidado, né? Para que não influencie no casamento. E aqui no Prospera Cast eu resolvi fazer com a minha esposa pra gente falar mesmo de relacionamento, de casamento, de namoro, né? E o casal que tá namorando e aí resolve, namoro ainda, Sim. resolve o noivado, resolve montar uma empresa junto. Quais os cuidados que eles devem ter? Porque vai misturar. Sim. Não tem jeito. Eu e minha esposa mesmo aqui em casa a gente fala bastante de trabalho, né? Bastante. Só que nós temos os nossos momentos de casal e a gente foi treinando isso. Não Sim, é porque a gente sim. é bom, não. A gente foi treinando a mente. Entendemos, a minha esposa é psicóloga, eu sou hipnólogo, entendemos de mentes, né? Ela de uma maneira e eu de outra. Sim. Mas a gente foi treinando isso. Mas e aí, aquele casal que é empreendedor, casal novo, que está começando, está com gás, como é que se faz essa relação, meu amor? Como é que a gente separa isso para prosperar? Porque a gente quer que todo mundo prospere. Sim, e também entender que a prosperidade, ela não vem só do trabalho, né? Só de estar trabalhando todo o tempo, também é necessário viver outras coisas, viver um momento em casal, viver em harmonia no casal, viver um momento do casal, isso também traz prosperidade. Então, às vezes se imagina que um casal unidos, né, pelo trabalho e viver intensamente esse trabalho, se pensa que só isso vai fazer ele prosperar. E na verdade não. Os momentos entre o casal, que longe do trabalho, de felicidade, de alegria, né? Momentos de prazer, momentos bons e positivos para o casal, isso também traz motivação para os dois, para que essa energia boa seja fortificada e levada para o trabalho. A gente quer saber de você, se você trabalha com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, e como é que você vê essa situação? Se você já teve problemas assim, e se isso influenciou na sua prosperidade. A prosperidade, gente, por isso que esse podcast chama Prospera Cast. A prosperidade, ela é tudo. Ela é o relacionamento, ela é o trabalho, é os filhos, o que mais? Ela é tudo, né? Essa harmonia do casal. No podcast passado, no Prospera Cast passado, a gente falou, né, dos casais que prosperam juntos, né, do casal próspero. E a gente citou isso também, mas aqui a gente quer avançar no assunto, por quê? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha junto e divide as coisas? Simplesmente não dá para dividir. Né? Não dá para você sair do trabalho e entrar só falar dos filhos. Você vai ter que ter momentos. Quando eu falo que não dá para dividir, é que você vai ter que separar momentos. Como é que nós separamos os nossos momentos, eu e você? Porque nós fazemos o mesmo trabalho, né? Temos a mesma empresa, fazemos o mesmo trabalho, né?
mas a gente sabe separar. Por exemplo, quando acabar esse Prospera Cast aqui, a gente vai comer alguma coisa e vai falar da nossa relação. Mas a gente vai comentar, nossa, que legal que foi o Prospera Cast, a pessoa comentou isso, comentou aquilo, a gente ajudou mais gente e tal. Isso vai acontecer, mas logo a gente vira a chavinha, né? Vamos lá, mulheres que também às vezes ficam nervosas no trabalho, né, com o marido, e tem que resolver alguma coisa, e ela acha que não está certo aquilo, e acha que está certo e tal, e os homens também. Vamos dar o nosso exemplo aqui. Como é que a gente separa as coisas, meu amor? Do trabalho com o nosso relacionamento. Aquele momentinho que a gente vai para o sofá e come a pipoquinha e só fica assistindo um filme e não fala de trabalho. Isso. Esses momentos, eles são muito importantes. Eles são tão importantes quanto o momento no trabalho. Tão importante quanto os clientes e as decisões profissionais. Porque esses momentos que vão fortalecer e vão unir mais o casal para que eles sejam mais motivados para o trabalho também. Porque se o casal trabalha junto e ele estiver em desarmonia, em desacordo, em conflitos de casal, o trabalho também não será bem feito. Então, uma coisa vai influenciar totalmente na outra. Então, momentos de casal, que seja para falar apenas do casamento ou da família, ou de questões que não têm relação com o trabalho, tem a mesma importância que o trabalho em si. Então é muito importante que se perceba isso e se vivencie isso, porque o casal ele não pode se deixar se desestruturar por conta do trabalho. E gente, não vamos demonizar o trabalho aqui também. Ah, porque o trabalho é maravilhoso. Eu conheço casais que trabalham juntos, depois sai para jantar, para comemorar. A gente faz isso, né? Sai para jantar, sai para comemorar. Isso é bacana. Agora, o que não dá é você ser nervoso no trabalho, nervosa não é, nervosa em casa, né? E também existem questões que um faz no trabalho que o outro não faz. Existem posições no trabalho, né? Então é muito importante que as pessoas tenham suas posições bem definidas, até para não influenciar muito no trabalho do outro, né? É possível escutar, ouvir a opinião do outro, mas respeitar que cada um tem a sua função ali dentro, e tem as suas opiniões e tem os seus pensamentos com relação ao trabalho, mas principalmente tem as suas funções bem definidas ali. Qual é a função do marido e da esposa no relacionamento? No relacionamento? Agora, não, a gente está falando de relacionamento agora, porque se eu me posicionar no relacionamento, vou me posicionar também no trabalho, né? Porque quem manda mais, né? Quem é o chefe no trabalho? Tem essas coisas também, né? Será que são sócios? Quem decide e tal? Mas no relacionamento. Eu acredito que essa relação no trabalho, ela vai ser de acordo com como o casal é na relação pessoal, né? Então, se o marido tem essa autoridade maior, ou se a mulher tem, isso vai rebater no trabalho também. Então, normalmente, casais em que o homem tem mais autoridade, mais comando, ele vai ser no trabalho assim também e automaticamente liderar mais a empresa. Eu sou assim, meu amor? Totalmente. Mas eu estou no comando porque eu sou o homem que protege a esposa, mas também respeita as vontades dela, né? Sim. A todo momento. E você se sente protegida comigo no comando, não sente? Com certeza. Então, só que tá no comando, não é a mulher aceitar tudo que o marido faz, não. Né? Assim, não é que aceitar. A gente tem uma harmonia, você tá entendendo. Mas quando a gente trabalha junto, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Por quê? Uma relação que já tem os problemas dessa relação, porque nenhuma relação é perfeita, ela é harmônica, mas não é perfeita, né? A gente tem as nossas rusgazinhas de vez em quando, né, meu amor? Coisinhas leves, de diferenças de opinião que a gente já passa o pano ali e já resolve e tal. Sim. Então você tem, aí você tem que ter harmonia no relacionamento e harmonia no trabalho. Como é que faz se não tem harmonia no trabalho? Como é que vai ter harmonia no relacionamento? As coisas se juntam, né? Se juntam. E é ali que vem os conflitos, ali que vem os problemas emocionais do casamento quando junta com o trabalho. E tem que ter muito cuidado porque às vezes um casamento pode se desestruturar totalmente por conta disso. Ainda tem os filhos, tem as outras preocupações do dia a dia, as outras funções, né? Que demandam tempo também. Tem a casa, os cuidados com a casa. Mas o mais importante é ter muito claro como que é a relação de marido e mulher.
Porque se o trabalho toma muito tempo da gente, e quando o trabalho é nosso, né? Nós somos donos do nosso trabalho, toma mais tempo ainda, né? Não existe dia e hora para um trabalho de um empreendedor. A gente que diz, né? Sim, então a relação conjugal tem que estar muito bem definida, né? Muito bem pautada para que os dois não se percam e não se voltem apenas para os conflitos do trabalho. Então, primeiro é o casal, né? Muito bem fortalecido, muito unido também, para que essa empresa de fato tenha sucesso. Primeira coisa, você tem que entender que quando você trabalha com a sua esposa, trabalha com seu marido, com a sua namorada, com seu namorado, ali dentro os maiores conflitos vão aparecer, porque a empresa tem os seus problemas, tem os seus dias de glória, tem os seus dias de luta, não é? Dias de glória, dias de luta, mas os maiores conflitos vão aparecer lá, que vão rebater no casamento. Sim. Agora, vamos dar uma solução aqui, pelo menos a nossa, é que a gente quando percebe, eu e a minha esposa, Fábio, quando a gente percebe que o trabalho está dominando o nosso relacionamento, a gente para. Sim. A gente para e a gente conversa, né? Sim, e a gente entende que cada um tem um ritmo diferente de trabalho também, né? Por mais que os dois tenham essa característica de empreender, de trabalhar, de ter a sua empresa ou o seu próprio negócio, cada um tem um ritmo diferente, né? E é bem assim como acontece no casamento também, né? Cada um tem um ritmo, uma forma de fazer as coisas. E é muito importante que eu respeite, assim como no meu casamento, respeite o ritmo do outro também, né? O tempo do outro de fazer as coisas, a forma com que o outro faz as coisas, porque muitos dos conflitos acontecem porque um dos dois quer impor no outro aquela forma de fazer, como se aquela forma fosse ideal, fosse perfeita, fosse a única forma de fazer. Eu tô rindo, porque no começo do nosso casamento eu sempre fui muito comandante, né? Eu sou o homem da casa. Veja só, eu sou o comandante da casa, eu sou o protetor da casa, o protetor da minha família. Isso não quer dizer que ela seja submissa a mim, não. A gente faz dentro dos preceitos da Bíblia que somos cristãos, tá bom? Quando diz que o homem tem a última palavra, o homem tem a última palavra no sentido geral, tá bom? Não é aquele homem, vai lavar a louça, já vou, não é a última palavra não, mas é assim. Então, acontecia isso com a gente, né? Falar, amor, faz desse jeito. Não, mas a minha essência é assim, eu queria fazer assim. E a gente chegou numa harmonia, né? Não foi fácil no começo, mas a gente aprendeu, por isso que a gente está falando agora. Eu queria que ela fizesse as coisas do trabalho como eu fazia, mais ágil e tal, não que ela não seja, mas ela tem o jeito dela. E a gente conseguiu equilibrar isso, né? Sim, e tem que ter esse equilíbrio, porque senão nenhum nem o outro consegue ser quem verdadeiramente é, não consegue agir da forma que acha correto e não tem como a gente fazer algo que a gente não é todos os dias, porque o nosso trabalho ele toma muito tempo da gente, né? Ele é importante, ele estrutura a nossa vida no dia a dia. Então, se nós todos os dias formos de uma forma que a gente não é de verdade, para corresponder ao outro, para... Não tem felicidade. Não tem felicidade, exatamente. Então, a gente já começa o trabalho e também o nosso casamento, nossa relação começa a desestruturar. Você imagina só, e a gente um dia vai falar dos filhos também, mas você imagina só que você que a sua mulher faça do seu jeito e você faça do jeito dela, às vezes ela quer isso, você vai se anular. E quem se anula, acabou o casamento, né? Sim. Porque aí, assim, não vivo a minha essência, não vivo minhas vontades, tô fazendo o quê? Vou vegetar no casamento e vai acabar esse casamento, infelizmente. Por isso que é importante a gente confiar na capacidade do nosso marido ou da nossa esposa, né? Confiar que o jeito dele ou dela também dá certo. Aliás, ela falava assim, amor, do meu jeito também dá certo, mas faça desse jeito, que vai mais rápido. Não, meu amor, do meu jeito também dá certo. Na né? verdade, só vai dar certo se você conseguir se encontrar naquele jeito. Deixa eu contar uma coisa. A mãe dela falou pra mim, a minha amada sogra, ela tem o jeitinho dela, Baitelo. Eu falei, eu sei, mas poderia sim. Aí eu falei, poxa, deixa eu pensar um pouco mais aqui. E aí a gente alinhou. E aí você ficou muito mais feliz, né, meu amor?
Sim, muito mais leve. É porque a gente até pode fazer algumas coisas, né? Com o objetivo de agradar ou de até confiar que o outro sabe mais, tem mais experiência naquela área e subentende-se que vai saber mais sobre o que é melhor e o que é pior para a empresa. Até porque existe experiências, né? Existem histórias que as pessoas têm que são importantes também para aquela empresa. Então a gente pode acabar ouvindo o outro que a gente acha que tem mais experiência, que tem mais prática naquela situação e querer fazer para não dar errado, né? Mas nisso a gente acaba se afastando de nós mesmos. E é muito difícil a gente conseguir perpetuar essa distância, né? Porque vai trazer infelicidade, vai trazer preocupação, vai tensões, vai causar estresse. E isso não é bom nem pra gente e nem pro próprio casamento. Ó, eu estou no comando, mas nem sempre estou com a razão. E eu estou no comando, a minha esposa está bem segura que eu estou no comando. Sim. Mas as vontades dela também imperam. Sim. E quanto mais a gente tiver confiança de que o outro também tem capacidade, mais a gente vai se tranquilizar e também entregar para o outro aquela função que seja feita do jeito dele, da forma dele, do tempo dele, porque quanto mais a gente confiar na capacidade, na forma com que o outro faz, mais a gente vai conseguir estar inteiro no casamento e no trabalho e também deixar o outro estar inteiro, né? Com o jeito dele, com as características dele, porque às vezes o que a gente acha que é tão certo, né? Pode não ser tão certo assim. Às vezes o outro traz alguma ideia diferente, né? Fica melhor ainda do que a gente pensou que E eu pudesse confesso, no começo eu sempre queria ter razão. E aí tem aquela coisa, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão no casamento? Eu preferia felicidade, então nem sempre tenho razão. E é verdade, porque o seu jeito não é sempre o certo. O seu jeito pode dar certo, mas às vezes você tem que ouvir o lado da sua esposa e você ouvir o lado do seu marido. Sim. Recado final para essas pessoas maravilhosas que estão nos assistindo, que entenderam um pouquinho mais que trabalhar junto não é fácil, mas tem jeito. Sim, mas é justamente o que a gente sempre acaba falando. E no trabalho também é a mesma coisa, que é o diálogo entre o casal. Né? Se o trabalho ele é tão importante e ele ocupa tanto tempo do nosso dia a dia, a gente precisa necessariamente conversar com o outro sobre o trabalho, mas não só sobre os problemas do trabalho, também sobre o que o trabalho está me causando, né? Quais sentimentos, quais sensações, quais são os pontos positivos e negativos, o que esse trabalho está me trazendo no dia a dia. Porque um casal que é unido, né? Um casal que é fortalecido, que ele vive em harmonia, ele vai conseguir levar essa harmonia para o trabalho e vice-versa também. Se lá no trabalho a gente conseguir ter uma relação harmônica, de compreensão, de respeito pelo que o outro é e o que o outro traz, consequentemente o nosso casamento vai ser assim também. Então a conversa, tanto em casa como na empresa, com os negócios, são importantes. Gente, muito obrigado. Se despeça, por favor, meu amor, que está acabando o ProsperaCast, mas a gente volta na outra terça-feira ao vivaço, né? Ao vivo, isso mesmo. Esperamos por vocês. Obrigado, meu amor. Foi ótimo fazer mais um ProsperaCast com você. Siga a Fabi Baitello no Instagram dela, @FabiBaitello, F-A-B-I, Baitello, que é o meu sobrenome. O meu é @hipnólogoprof Baitello, abreviação, né, do prof, de professor Baitello. E ó, lembre-se de duas coisas. A primeira, você é a imagem e semelhança de Deus e você em casal, né, vocês em casais aí, têm o direito de prosperar. E a segunda coisa, troque a cena da sua vida e vai prosperar. Tchau, tchau!